Banrisul, com código de negociação BRSR6 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 288% ao acionista, contra apenas 130% do Ibovespa, o principal índice brasileiro, trazendo isso para o mundo real. Um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em aproximadamente R$ 3.900 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. E em um período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos, aí a figura muda totalmente, tendo o Ibovespa retornado 45% no período, contra um retorno negativo de 22% do banco. Primeiro comentário e o que explica um pouco essa situação. Todo o setor bancário passa por um momento complicado desde 2020. Não é mérito apenas dele, o Bradesco passa pelo mesmo, o Santander pelo mesmo, diversos outros do setor também. Únicas exceções são BTG, Banco do Brasil e Banco Itaú. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros. Você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Sempre acessem o RI das suas investidas, é o melhor lugar para você ter informações oficiais e números reais delas. E aqui, a nível de conhecimento, toda a administração da companhia, sendo que o CEO do banco hoje é o Fernando Lemos. Primeiramente, os destaques: um lucro líquido anual até agora quase 570 milhões, uma carteira de crédito buscando a casa de 53 bilhões. Ponto interessante é o crédito rural do banco, atingindo 10,7 bilhões, um crescimento de 60% nos últimos 12 meses. Margem financeira nesse período de 2023, 18% superior ao ano passado, também um ponto importantíssimo. E uma receita total nos últimos 12 meses de 1,6 bilhões de reais. A carteira de crédito, eu vou voltar a citar ela lá na frente, porque tem um ponto importantíssimo dela, mas ela teve um crescimento acentuado de 10,6%, quase 11% na comparação anual no year over year, e destaque, obviamente, para a carteira de crédito rural. Qualidade de crédito é um ponto muito forte do banco. Também já vou explicar o porquê, mas muito se explica pelo core business dele, que é um banco que, apesar de estar crescendo no rural, a maior exposição dele é a consignado. Então as despesas com o PDD, elas vêm crescendo, porém o índice de inadimplência, que é algo importantíssimo de se acompanhar, ele caiu na pessoa jurídica e ele está estável na pessoa física. Sendo assim, a inadimplência total do banco está estável do trimestre passado para esse. Isso é importante. Podemos ter atingido aí o platô no que diz respeito à inadimplência. Um índice de cobertura ainda fortíssimo, acima de 250%. E aqui, um calcanhar de Aquiles. Eu vou citar muito na análise fundamentalista e vou citar muito na questão do gerenciamento de risco. Mas vocês sabem que o ROI, ele é a primeira métrica de avaliação que eu uso. A DRE, ele é um fundamento baseado no histórico e logo na sequência, a primeira métrica de avaliação que eu utilizo é o ROI. Aqui ele utiliza o ROAE, nós também temos o ROIC, nós temos o ROCE, temos diversas maneiras de avaliar. E no caso, o ROAE do banco, ele obteve o seu menor retorno trimestral dos últimos 12 meses. Isso não é um bom sinal, mesmo com um lucro crescente. Margem financeira, tivemos um crescimento que eu já citei desde os destaques antes da gente iniciar isso. A margem está em crescente constante, isso é um ponto muito positivo. E falando em pontos positivos, nós temos aqui, talvez aquele que seja o maior ponto positivo do banco, talvez seja o índice de Basileia. Algumas pessoas dizem para você analisar índice de Basileia, uma vez que você não consegue analisar dívida de empresas do setor bancário financeiro. Eu não concordo com essa troca de índice, mas a grande realidade é o que nós temos para fazer essa avaliação. E o índice de Basileia dele, ele é talvez o maior Basileia dos bancos da Bolsa de Valores. Nem mesmo o Banco do Brasil, nem mesmo Santander, nem mesmo Bradesco, nem mesmo Itaú tem um índice de Basileia tão forte, na casa de 17, 18%, como o Banrisul sempre teve. Para você que pretende entrar no setor bancário financeiro, Basileia ela tem que ser analisada desde os primórdios. Geralmente, índice de cobertura seguido de uma Basileia ruim
ruim com a questão da imobilização, números ruins nesse sentido, seguidos de lucros negativos, geralmente precedem falências, fechamento de capital, enfim, o cenário ele nunca é muito positivo. E tudo isso se traduz em quê? Uma receita de 4,1 bilhões, uma alta de 13% na comparação anual e um lucro líquido de 127,4 milhões, uma queda de 7,7% na comparação anual, que eu sempre fecho nas demonstrações contábeis do slide anterior, porém esse daqui é o que vai te mostrar exatamente o que é o Banco Banrisul. É imprescindível que vocês tenham isso em vista para de maneira alguma querer comparar ele com o Banco do Brasil, Itaú, Santander, nenhum dos outros. A carteira de crédito do banco está excelente, está crescendo acima de 2 dígitos, porém a rentabilidade do banco é baixa. Por quê? Quando nós abrimos a carteira do Banrisul, nós temos aqui pessoa física e nós temos aqui pessoa jurídica. Até aqui, muito correspondente, muito igual aos demais bancos. Porém, atentem-se aqui embaixo a distribuição da carteira em pessoa física, que é a maior parte, o maior percentual. Esse realmente é o core business do Banco Banrisul. 77% advém de crédito consignado. Então, quando você tem uma carteira de 52 bilhões, 53, metade disso é de pessoa física e 77% da pessoa física advém de crédito consignado, vocês sabem como funciona crédito consignado. Para vocês que não sabem, eu vou explicar. Pontos positivos e negativos. Pontos positivos: crédito consignado te traz uma previsibilidade, te traz perenidade até mesmo de crédito consignado. Um exemplo simples: aposentados e pensionistas do estado que pegam esse consignado e vão ter esse débito, que é quando o banco recebe direto do seu lerite. Você não vai ter intermediários. Esse é o ponto positivo. Então, previsibilidade, perenidade, tranquilidade, grande ponto positivo de consignado. Ponto negativo: retorno. As margens são baixíssimas, as margens são mínimas. A grande realidade é que crédito consignado, quando comparado a crédito a varejo, crédito para financiamento imobiliário, a crédito para pessoa jurídica, a crédito para financiamento de veículos, não existe comparação. Essa é a grande realidade. Consignado, ele tem uma margem exprimida quando você coloca custo de captação em cima disso, e isso explica o calcanhar de Aquiles do banco, que é o ROE. Nesse caso, o ROE é ajustado. Ele tem uma rentabilidade muito baixa, refletida também aqui. 4,1 bilhões de receita, ou seja, uma receita altíssima e crescente, só que o que você lucrou realmente são 127 milhões. Muito pouco, muito baixo. E esse é o ônus e o bônus do consignado. Tranquilidade e previsibilidade, porém, pouca margem. O banco, que é acompanhado por 9 casas ou 9 analistas, tem 8 recomendações para neutra, uma para venda e nenhuma para compra, através do PL, que eu já vou mostrar para vocês agora na análise fundamentalista, ao baixo crescimento e atrelado ao baixo retorno. Muito disso se explica a expectativa de mercado quanto ao crescimento da companhia é baixa. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros. E dentro das 6 categorias de Peter Lynch, aqui é importantíssimo que vocês classifiquem ela dentro da sua carteira como uma slow grower, ou seja, uma empresa de crescimento lento. Ela cresce devagar, ela já é grande ou relativamente grande e ela paga generosos e regulares dividendos. Esse aqui é um dos principais pontos, mas a gente já vai chegar lá. Seguindo a tese de Peter Lynch, abrimos a DRE da companhia, maior histórico possível, e é possível ver uma crescente de receita, bem como, o mais importante, o banco jamais entregou prejuízo ao acionista no período. ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. Esse eu já citei para vocês, ele tem uma média histórica de 13%, é uma média baixa quando comparado setorialmente aos seus pares de setor, e ele vem em queda há vários anos. O retorno do banco hoje sobre o seu equity é de 9,69%. Então ele vai perder tanto no seu retorno histórico quanto no atual. O atual dos grandes bancos, a nível de comparação, flutua entre 18% e 22%, no caso de Banco do Brasil e Banco Itaú. Como eu sempre analiso um pouco mais a fundo, eu comparo ele a pares de atuação, que seria, por exemplo, Banco BMG e alguns outros que também trabalham majoritariamente no setor de consignados. Aí sim, ou ele está a par ou em linha com esses bancos.
porém ele é um grande banco e nós não podemos medir a nossa régua por baixo. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ele tem uma média histórica de 6,29%, é um yield histórico muito bom, teve um máximo de 15,37%, gravem esse ano de 2015, onde ele teve 15,37%, e eu já vou citar ele ali na frente, são quase 16% de dividend yield, com um ponto extremamente positivo, e tudo isso vai ser explicado no gerenciamento de risco, sendo que nos últimos 3 anos ele atingiu a casa de praticamente 10%, o yield atual é de 8%, porém sazonal. Por que sazonal? Porque no próximo mês ele vai pagar dividendos e esse yield vai subir para casa dos 9% ou 10%, depende de quanto o banco anunciar. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, e o Banrisul tem a fama de ser um dos bancos mais baratos da Bolsa de Valores, uma média histórica na casa de 6, sendo que nos últimos 3 anos ele vem sendo negociado entre 3, 4 e 5, portanto muito abaixo do seu preço-lucro histórico. Vamos calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Segundo comentário sobre dividendos. Já citei um yield de 15%, um yield atual que ronda os 10%, e aqui mais um ponto para a companhia, a periodicidade. Nós temos anos em que o banco chega a pagar 6 vezes provento ao acionista. Isso é importância com você, investidor pequeno. Isso corresponde a um provento bimestral. Inclusive, no ano de 2023, nós provavelmente completaremos aqui 5 pagamentos de proventos. Então esse é o segundo ponto que diz respeito a como ele é de fato um bom pagador de proventos. Portanto, o preço teto 0,91, nós provavelmente podemos chegar próximo aqui de R$1, porque ele ainda tem mais um pagamento. Eu sempre sou muito conservador, vai que ele anuncie um provento na casa de 3, 4 centavos, o que é muito provável também. Divide por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, teríamos um preço teto de 15,16, bem acima do que a companhia é cotada hoje. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes. A fórmula está aqui ao lado. Pause caso haja necessário, 22,5. Multiplicamos pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 2,29. Multiplicamos novamente pelo business value per share, que é o VPA, 23,66. Levamos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de quase R$40. Quase 4 vezes o valor de negociação hoje. Gerenciamento de risco, parte essa mais importante para você investidor, se você não faz, faça. Gerenciamento de risco esse individual, pessoal e intransferível. Portanto, falamos do Banco Banrisul, setor bancário financeiro, e ele obtém uma nota 3, com muitos pesares, porque eu gosto muito do banco. Pontos positivos, pontos negativos para Banrisul. Vamos começar pelos pontos negativos. Um retorno histórico baixíssimo e um retorno atual pior ainda. Retorno sobre equity, para mim, é a métrica mais importante. Automaticamente, ele já perde um ponto. E o segundo ponto é que ele é um banco estatal. Está nas mãos e controle do Estado, automaticamente, menos um ponto. E a realidade é que essa queda das notas é com muito pesar, porque eu carrego e gosto muito do banco, mesmo com esses defeitos, porém eu sou extremamente criterioso com o meu gerenciamento de risco e ele já se provou uma metodologia muito rentável ao longo dos anos. Pontos positivos, nunca deu prejuízo e ele é um dos melhores remuneradores ao acionista. Vocês se lembram que eu citei esses 15%? A primeira ideia que você como investidor tem é que ele distribuiu acima do seu lucro operacional, porém o banco distribuiu tudo isso com um payout de apenas 40%. Já citei para vocês Philip Fisher e a tese dele de boas pagadoras com um baixo payout. Você junta isso à extrema frequência de pagamento de proventos, ele se caracteriza sim para uma carteira remunerada ou uma carteira previdenciária, como está difundido hoje em dia no Brasil pelo Barsi, mas isso sempre foi chamado, lá fora também sempre foi chamado, de carteira remunerada de dividendos. Então, mesmo com a baixa previsibilidade de crescimento, um baixo PL, um baixo retorno e sendo estatal, para mim eu considero ele um banco muito bom porque ele remunera muito bem, ele tem um yield muito alto, payout relativamente baixo, ele tem uma frequência extrema de pagamentos e ele tem lucros constantes. É um resumo muito simples do banco. Então é com muito pesar que eu estabeleço essa nota apenas 3, porém é de extrema importância que vocês levem em consideração o baixo retorno que eu citei para vocês, a questão dele ser estatal e a baixa expectativa do mercado
derivada de um baixo crescimento de lucros, de um baixo crescimento de receitas, uma vez que ele trabalha com consignados. Esse banco, sim, ele é perene e previsível, te deixa dormir tranquilo, sim, porém os lucros não crescem a altas taxas, a receita não cresce a altas taxas e as margens são comprimidas. Se você souber lidar com isso, assim como eu, você pode, por escolha própria, se expor ao banco. Se não, se você quer um banco que cresça e que te ofereça um retorno mais agressivo, tanto na carteira de crédito quanto na valorização da cotação em si, com certeza o Banco Banrisul não adere ao seu perfil de investidor. E como você faz para transformar R$ 1.000 em quase R$ 4.000? Apliquem a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. Foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor individual e pequeno, ter sucesso na Bolsa de Valores. Portanto, hoje falamos do Banco Banrisul. Espero ter ajudado vocês, porque muita gente tem dúvidas do que é o banco, do que ele faz de fato. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que nós fizemos dele aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.